Livros do Caralho, um interlúdio de Livros da Pissa. Um podcast de Bruno Henriques e Sérgio Duarte. Isto é uma música royalty free. Olá. Então, Sérgio, está tudo? Está tudo. A verdade é que nós, quando começámos a gravar este programa, Vais-lhe chamar programa? Podcast. Podcast. Sim. Mas eu tenho esperança que isto evolua para um magazine cultural. É? De televisão mesmo. TV2? Sim. Sim, desses Eu mesmo. digo TV2. TV2 que era quando dava esse tipo de coisas. Sim. Entretanto, dá séries fixe, europeias, mas deixou de dar magazines culturais, né? Se calhar dá, tu é que não vês. Pois, é possível. Ok. Admito isso. Vamos Mas lá. nós começámos a sentir-nos um bocado culpados. Olha, só andamos a falar de livros que à partida são maus. Nem todos têm de ser maus, mas livros em relação aos quais nós temos preconceito. E podíamos aproveitar também para falar de alguns livros que não sejam da pizza, que são do caralho, que nós tínhamos lido e que, pronto, podem ser boas recomendações. É. Neste caso, sou eu que trago um livro e é um livro que eu já li há bastante tempo, mas sobretudo é para falar também do autor, que é o Javier Cercas, um homem que quase era português. Era? Não sabia disso. Ele é de Cáceres, fica ali na fronteira, Ok. na Extremadura, não é? Acho que é Extremadura, não é? Eu conheci Javier Cercas por tua causa, foste tu que me Certo. recomendaste, entretanto já li uma porrada de livros dele. Curiosamente, não li o livro que tu vais falar, que tu escolheste falar. Opa, eu escolhi este livro por uma razão. Em primeiro lugar, Javier Cercas, que escreveu 2 livrinhos pequeninos, o Inquilino, escreveu o outro, está-me a falhar o nome, mas tornou-se um gajo conhecido, um gajo conceituado, com Os Soldados de Salamina, um livro que está disponível no Livros do Brasil Sim, agora. muito barato, sim, por cerca de 7 euros conseguem comprar um livro. Exatamente. E é muito bom. Recordas-te da história do Soldado de Salamina? Tenho uma noção, é uma história real, em que o Javier Cercas tem detalhes autobiográficos, em que ele fala de uma personagem da Guerra Civil Espanhola que, se não me engano, poupa a vida a um republicano. Num pelotão de fuzilamento, decide não matar um republicano e ele depois vai tentar, é a saga do Javier Cercas, procurar essa pessoa, ver onde é que ela está. E que é uma pessoa, não é? O Javier Cercas, enquanto escritor, chegou a ser acusado em Espanha de quase glorificar o lado franquista, mas no fundo ele quer dar um retrato da humanidade do soldado por trás, vamos dizer, do lado que estava a defender, e tornou-se um best-seller em Espanha. O livro seguinte, que é um livro difícil de continuar, tens um sucesso tremendo, se não tens já um livro pré-escrito, poderá ser difícil. Há uma novela gráfica de Soldados de Salamina hoje em dia também. Exatamente. Opa, que é, eu não sei se é o melhor livro dele, mas foi o livro que mais me bateu dele por uma razão muito simples. É que, desconhecimento meu, verdade seja dita, mas eu não sabia que era possível escrever assim. E o que é que ele faz no livro seguinte? É um livro que, infelizmente, acho que é o único livro dele que está esgotado em Portugal. Pois é, e se as pessoas quiserem ler esse livro, tu tens de desemprestar esse exemplar. Não tenho de emprestar. O que eu acho é que devia haver uma petição pública para reeditar este livro. O livro é de 2005. Ele foi editado em Portugal em 2006, no ano seguinte, pela editora ASA, neste momento pelas edições ASA, e neste momento quem tem os direitos disso é o Grupo Porto Editora. Se lançou ele tem livros na Assírio e Alvim, não é? Sim. O Monarca das Sombras, o Impostor... O Monarca das Sombras acho que não é, mas o Impostor é. O Monarca das Sombras também, que eu tenho. E a lombada é amarela, assim. Não, é o Leis da Fronteira que é, o Monarca das Sombras não é. São os 3. Ok. São os três. Monarca das Sombras. Agora, o Terra Alta é que não é mesmo Porto Editora. Ele que ganhou depois o Prémio Planeta com a Terra Alta... E é uma trilogia, já estão os 3 livros disponíveis. O Javier Cercas é um escritor de literário, meio jornalístico, meio histórico. É isso. E ultimamente, os que estás a referir da Terra Alta é uma trilogia de policiais. Exatamente. Que fogem do registro habitual dele. Ele tem também um livro que é a Anatomia de um Instante, que retrata um golpe no Parlamento espanhol, em que é ocupado, e aí sim é um retrato, vamos dizer, histórico-jornalístico, cronístico, podemos dizer assim. Ele vai a um instante em que... Esse é da Dom Quixote, é das publicações de Dom Quixote. Não sei exatamente qual é o elemento histórico do que acontece, mas há um
um político espanhol que toma uma posição corajosa frente a um possível golpe de Estado para o extertor do fascismo em Espanha. Sim. E ele vai pegar nesse instante, nesse momento heroico, e vai analisar os vários protagonistas, o que é que levou àquele momento, o que é que aconteceu a seguir, e que é um bocado na onda dos livros dele. Pegar em situações da história espanhola e analisar do ponto de vista dele e do ponto de vista de algumas personagens. E eu considero que este livro, normalmente, quando me pedem dos meus livros preferidos, eu falo deste, invariavelmente, porque emocionalmente, ou enquanto leitor, me marcou muito este livro. E este livro acaba por retratar a história do escritor que ele utiliza como uma personagem de ficção, o Javier Cercas. Como é que é isto é uma das partes desta história, desta trama, é como é que um escritor reage a ter sucesso no meio literário. E é a sua viagem, é uma história de autoficção, a sua viagem enquanto escritor de sucesso de um best-seller. E verdade seja dita, este livro bateu-me tanto na altura... Uma premissa um bocado preguiçosa, não? E podia ser um livro péssimo, mas acaba por não ser, porque este camelo, que não tem outro nome, acaba por... levou-me na altura a pesquisar muitas coisas na internet para me perguntar, carago, isto aconteceu mesmo? Porque o retrato que ele faz de si próprio não é nada cor-de-rosa. E a forma como ele lida com esse sucesso, e não é uma questão de agora vou ser famoso e vou-me drogar e não sei o quê, não tem a ver com uma coisa de rockstar, tem a ver com uma viagem interior de egoísmo e de desapego ao mundo real, vamos dizer assim, e de criar uma bolha e de criar uma persona de si próprio, que acaba por ser a persona da persona dentro do próprio livro, que me bateu muito. Ele, entretanto... Isso faz lembrar um bocado o Karl Ove Knausgaard, não é? O escritor norueguês que escreveu uma biografia em 6 volumes. Eu li 2 até agora. Sim. E também é bastante cru, bastante real, e eu não sei se seria capaz de me expor de uma forma... a minha privacidade dessa forma alguma vez. Não sei se o Cercas faz o mesmo. Faz, mas as pesquisas que eu fiz é que ele efetivamente cria uma obra de ficção, levando-te a crer que aquilo que está ali é real. Ok, então não aconteceu isso. Não aconteceram coisas que estão aqui. Ele faz muito bem esta mistura de facto com ficção, tornando verosímil. E a partir do momento em que a ficção é verosímil, para mim torna-se boa. No Salário de Salamina também lá tem coisas que eu não acredito bem que aconteceram assim. Acho que a história é meio real, meio ficção, mas o livro é extremamente agradável de ler. Não é uma coisa... não é preciso ter conhecimentos profundos de história de Espanha para perceber as referências. Sim. E é muito interessante. Entretanto, estes policiais que ele lançou mais recentemente, eu já li 2, não são nada de extraordinário, mas são bons, entretêm bem também. Dentro do género é do melhorzinho que se pode arranjar. Certo. Mas ele foge um bocado ao registro habitual dele. E pronto. Este livro, que era A Velocidade da Luz, que era As Leis da Fronteira, que é uma obra extraordinária também. Que eu comprei há pouco tempo com 50% de desconto. Fizeste bem. Sim. Eu confesso, li em castelhano, comprei para ler em castelhano. Achava que não ia conseguir ler a obra de ficção em castelhano. E é super envolvente. As personagens são maravilhosas. Esse passa-se nos arredores do Barcelona. Passa-se em Girona, precisamente. E todas as personagens também fazem uma viagem que diria... Que é incrível. E depois tem O Impostor, que é um livro, eu esse li, é uma história real de um indivíduo que era um sindicalista espanhol, que se tornou ativista pela memória das pessoas que morreram em campos de concentração, no Holocausto, assumindo-se ele próprio como um sobrevivente, alguém que esteve no campo de concentração. E fez toda uma carreira em torno desta ideia, fez muito por essa causa. A questão é que ele era um impostor, ele não tinha estado mesmo no campo de concentração. E então ele escreve esse livro, ele lida com esse homem, com a família dele. É um retrato extremamente interessante porque faz-nos ver a humanidade de alguém que vive uma fraude deste género. Sim, e ele oscila muito entre o ser empático e o... Este gajo é um mentiroso do cara. Sim, mas mantendo empatia. Mantendo alguma empatia, tentando manter o distanciamento também, o que é... Um mitómano, obviamente, mas que é aquela coisa que às tantas começou com uma mentira pequena e depois, entretanto, de repente é o presidente da Associação das Vítimas do Holocausto e nunca esteve num campo de concentração. É um escritor extraordinário. Concordo com a tua escolha para os livros do caralho. Ok. E pronto.
Estes episódios vão ser mais pequenos, mas é para desenjoar dos livros da pizza que nós vamos apresentar. É isso mesmo. É o gengibre deste... não é? É para lavar o palato. Exatamente. Ok. Um abraço. Livros do Caralho. Um interlúdio de Livros da Pizza. Um podcast de Bruno Henriques e Sérgio Duarte. Isto é uma música royalty free.